Então, meus amores, né? Boa noite, boa noite. Começamos aí mais um estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E mais um momento aí para a gente poder aprender e compreender, né, melhor todo esse entendimento de Kardec, para que a gente possa principalmente colocar isso, né, aplicar na nossa vida, né? Com certeza. Então, isso. Então, antes de começar, vamos fazer a nossa oração inicial. Quem que se pronuncia, quem quer fazer? Deixa eu só pedir, então, para quem for fazer, teve uma colega nossa que fez esses dias com nós aí, já teve um probleminha ali no estudo, a Terezinha, que a gente chama ela de nega, ela tá lá na casa, meninas, e tá com pensamentos suicidas. Então, vamos aproveitar essa oração e mandar um pensamento bem bom lá para ela, de proteção e um pouquinho Aham, de ânimo para hoje, tá bom? tá. Senhor, meu Deus, peço que tenhamos um bom estudo hoje, que nossos caminhos sejam trilhados pelo conhecimento que venhamos ter em nossa mente, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar. E é esse conhecimento que faz com que nós consigamos ser pessoas melhores nesta encarnação. Peço humildemente que a Terezinha ela encontre paz, tranquilidade, que os seus pensamentos se acalmem, que o seu chakra mental, frontal, se acalme, que fique bem, que toda dor e que todo o sofrimento que ela está sentindo agora, ele é passageiro, tudo passa. E em breve ela estará melhor. Senhor meu Deus, que tenhamos um excelente estudo agora neste momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja Seja feita a tua vontade, assim assim na na terra terra como como no nos céu. céus. O pão O nosso de pão cada nosso de dia nos cada dai dia hoje, nos dai hoje. perdoai Perdoai as as ofensas, nossas ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem perdoamos a quem tem nos tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos deixeis deixeis cair em em tentação, mas tentação, livrai-nos mas do mal. livrai-nos do mal. Que Porque teu é teu é o o reino, poder, o a poder, glória a para todos glória sempre. para todos sempre. Que Assim assim seja. seja. Então vamos lá, né? Eu já sei que vocês tinham iniciado a parte 3, né, das notas históricas, mas como foi tão Uhum, pouquinho, acho que vamos começar novamente e aí dar uma uhum. aceleradinha. Tu foi até onde que tu Eu ia começou? começar a Fariseus, né? escriba. Não era Hã? escriba? É, fomos até os escribas. Ia começar a escribas. Ia começar os escribas. Tá, Fizemos Isso. podemos Isso. bem. Começar, porque daí a gente já começa com gravando também, né, para os que não estão presentes. Aí a gente Tá, faz uma leitura mais rapidinha, assim, né? tá. Sim. Então, o porquê dessa nota 3, né? Porquê dessas notas históricas, né? É exatamente a ideia do Kardec, é explicar, né, de uma forma bem especial, né, quem eram esses grupos, né? Quais os personagens que são citados dentro do Evangelho, né? Porque Jesus Cristo sempre fala, né, nos samaritanos, nos fariseus, nos saduceus, né? Nos escribas, né? Nos Sim, publicanos, nos nazarenos. Então, sempre nos momentos, nos relatos, nas parábolas, esses grupos eles acabam surgindo. Então, é interessante a gente compreender quem eles são, para quando a gente ouvir a parábola, a gente saber exatamente o significado dela, né? Porque daí a gente está sim, compreendendo quem é a pessoa e o que está se referindo, sim, né? Então é bem para nos situar dentro do momento, né? Do que estava acontecendo no entorno de Jesus. Como era a sociedade dentro daquele momento, quando foi feito quando ele fez a fala.
Porque na realidade os evangelhos, né, eles foram escritos bem depois, né? Eles não foram escritos no momento em que Jesus estava falando, todos eles foram escritos depois. São relatos, são fontes, muitas vezes de memória. Então, aquilo, né, a gente vai falando e escreve o que se compreende, né? Então, esse entendimento, ele evita aí alguma interpretação, né, que pode muitas vezes ser um pouco mais literal ou até mesmo um pouco preconceituosa, porque às vezes a gente ouve alguém falar e acaba, né, replicando aquilo como se fosse uma verdade. Então, sempre é Sim. interessante a gente saber quem era quem e o que estava acontecendo no momento para a gente poder entender melhor as falas de Jesus. Ok? É, assim, quando eu fiz o estudo e estava fazendo pesquisa, então as tribos, que nem dos nazarenos, existia quatro, né? Duas, uma se extinguiu porque eles levavam o celibato de uma tal forma tão regrada que acabou, porque não tinha como continuar, porque não tinha membros, né? E assim foi a história. Então, ali vai mostrando a história de todas as tribos, para Uhum. mostrar que cada uma delas, como nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, são as religiões que uma pode cortar o cabelo, a outra não pode cortar o cabelo, o outro pode fazer isso, o outro não pode fazer aquilo, né? Uns têm o hábito disso, o outro não tem o hábito É, daquilo. porque dentro desses grupos não são somente os religiosos, né? Tem alguns que nem Não, ali os publicanos, que são os cobradores de sim, taxas, né? Então, sim, sim. é interessante a gente saber exatamente, compreender quem é quem dentro dessa. Deu um barulho na minha porta. Dentro dessa Quer ir olhar? história, né? Agora há pouco parecia que tinha alguém batendo no sofá e eu achei que fosse uma das meninas. E as gurias estavam deitadas, dormindo, o Josa tá fora, e daí eu pensei, quem é que tá empurrando o sofá, né? Mas tudo bem, né? Então, só para a gente poder compreender quem é quem, tá? Só faz um breve aprofundamento, ele fala, a fala dele é o suficiente para a nossa compreensão, sem muitos aprofundamentos assim. Só para a gente conseguir se Sim. situar dentro da história e saber quem são as figuras, né? Pode-se dizer assim. Então, vamos lá. Para... Marlise, só pede para não ficar aí dentro. Ah, Pede para sair. sim! É, Pede para eu sair. peço, se veio E para a aula, pede. que estude, participe, Não é mas para é... aula. Hã? Não é para aula, Marlise. Pede para sair. Tá, então, ok. Então, por favor, isso me arrepia, né? Por Tá? Marlise, favor, nesse momento que seja convidado a se retirar, E que na sua casa, na casa da Marlise, só fique o anjo da guarda, o o mentor anjo e os protetor da guardiões. casa, né? E E os convidados para a aula. Os exatamente, demais, por gentileza, que se retirem e no momento adequado, que possivelmente será no sábado, nós podemos nos sentar e conversar, exato. ok? Uhum. Então vamos lá. Nossa, me subiu um calor na cabeça. Então, acontece essas coisas, tá? Ok. Vamos continuar. Para melhor compreendermos então algumas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata da sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos num primeiro momento. Então vamos lá. Os samaritanos, né? Os Uhum. samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel.
Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Até parece Sebastião, né? Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda que datava da separação. Eternizou-se entre os dois povos que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco. Então, o Pentateuco, né, eles são os 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento, né, aquele lá escrito por Moisés, aquele que Uhum. existe um Deus mais rancoroso, vamos dizer assim, Severo. severo. Ele só admitiu o Pentateuco contendo a lei de Moisés e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem as mesmas origens, eles eram os protestantes daquela época. Sentiram, né? Sim, Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente Nablus e Jaffa. Seguem as leis de Moisés, mas com mais rigor que os outros judeus, e só celebram casamentos entre si, né? Então, os judeus consideravam eles impuros, né? Porque haviam se misturado com os povos estrangeiros e adotado essas práticas religiosas bem diferentes, né? Então, havia essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos, né? E eles evitavam qualquer contato. E até aqui vocês lembram daquela parábola, né? Do bom samaritano, né? Que sim, quando alguém está precisando e tá lá jogado, né? E quem é que vai ajudar? É um samaritano que passa e dá o auxílio e leva até um outro local, né? Para que ele tenha suas feridas curadas, né? Então sim. é que exatamente o Jesus escolheu aí para essa parábola uma pessoa, um personagem que é rejeitado, né? Como símbolo aí desse amor, né? Desse amor ao próximo, daquele verdadeiro amor ao próximo, né? Sim. Sem, independente da sua religião, independente dos seus credos, mas era exatamente de uma pessoa que estava necessitando de auxílio naquele momento, né? Ele não viu qual era a religião. Oh, Não, qual é a tua religião para mim poder te ajudar? E isso exato. traz para os dias de hoje. A É, caridade o está acima preconceito. disso tudo, Exatamente. A né? bondade, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Sim, sim. É que é o agir com compaixão, né? É, a Sem medo, empatia, né? sem preconceito, né? É o agir com É, compaixão. Ok? ok. Algo a comentar? Ok. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida, ou apenas por um certo tempo de conservar-se em pureza perfeita. Uau, né? Pureza perfeita. Eles adotavam a Uhum. castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais Era. tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante às do Ebionitas. Os Ebionitas, então, eram uma seita religiosa dos primeiros séculos que adotava práticas cristãs e judaicas.
dos quais adotavam alguns princípios. Misturava a prática das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então, Uhum. lembrando, né, que o termo nazareno, ele tem esse duplo sentido, né? Que é exatamente os que nasceram, os que habitavam, né, na cidade de Nazaré, como Jesus de Nazaré, né? Entre aspas, Jesus de Nazaré, ele é um nazareno, né? Que é essa cidade lá da Galileia, e também esse grupo religioso, né? Que eram a princípio eram os nazarenos e depois os seguidores de Jesus, né? Então, lembrando que ser nazareno lá no tempo de Jesus, ele era muitas vezes ser o marginalizado, né? Pelas autoridades religiosas, né? Mas hoje esse nome ele simboliza aqueles que vivem, né, o evangelho na sua simplicidade, fora dos Sim, templos e das convenções. Ele vive esse evangelho como o próprio Cristo, né? Que eu acho que é até um pouco daquilo que a gente fala, né? Trazer, tirar o Jesus da cruz e colocar ele sentado conosco, né? Jesus, vamos tomar hoje um café, vamos tomar um chá, né? Saia da cruz, deixe de sofrer, né? E sente aqui e me oriente, me explique, né? Como é o caminho, né? sim, com certeza. Então, depois os publicanos, né, eram chamados desse modo na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, né? Encarregados da cobrança de impostos e das redes de toda espécie e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muito deles eram o produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócio pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, Sim, rico como um publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi o de aceitar o imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo o contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso, à frente da qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar as pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidades com eles. Me lembrou um pouquinho, né? Tem a história do Zaqueu, né? Mas me lembrou lendo. Quem é que viu essa série que está na Netflix? The Chosen. Chosen. Isso, Mateus, né? Mateus era aquele que cobrava lá os impostos, né? E lembre-se que ele teve que se afastar. Não sei se vocês já viram isso, né? Se não viram, eu já tô contando, tô dando spoiler. Sem Ele se problema. afastou da própria família, né? E quando ele queria visitar a família, ele acabava se escondendo para ir lá e ele só olhava de longe, né? Porque o pai mesmo dele não aceitava que agora ele estava trabalhando, cobrando os impostos, né? Cobrando os impostos dos seus. Apesar dele ganhar bem e poder ajudar, mas aquilo não era bem visto, né? Então eu tinha um certo preconceito, né? Também contra os publicanos, né? Eles eram traidores, na Sim. realidade, pecadores, né? Assim como existe a corrupção hoje, imagine naquela época então, né? Então, sempre se existiu a corrupção. Assim como entre muitos, fazendo esse estudo,
tinha aquele que era certo, que mesmo que se pagasse a mais, ele vinha e devolvia o dinheiro para aquele que pagou aquilo que era o certo, né? Assim como é Sim. nos dias de hoje. A corrupção, quem gosta de pagar imposto? Ninguém. E a gente paga imposto em tudo, né? Tudo. E é a mesma coisa do passado para agora, estamos na mesma. Quanta corrupção tem, né? Mas eu acho que a primeira fala aqui de Jesus é exatamente o de dar a oportunidade. Não é porque eu sou uma Exatamente. pecadora ontem e hoje que eu não é dado a minha oportunidade de mudança, né? De ser alguém diferente, né? De, do Assim como quantos, né? arrependimento. Uhum. Sim, quantos aceitaram e fizeram as mudanças, né? Sim. Muitos. Então vamos lá. Peageiros. Peageiros, 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 peageiros. É, portageiros, tá no meu. Também. O teu tá o quê? Portageiro. Portageiros, Então, portageiros. eram cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas entradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se a dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. E por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado ao de uma pessoa de má vida. Essa classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem, né? Aquilo, havia cobrança, era um trabalho, né? Então É, eles já caíam já na fama, porque estavam cumprindo com as suas funções também, né? E aqui eu não estou falando se houve corrupção ou não, mas foi sim. exatamente em função do trabalho que era realizado. Assim como hoje, né? Tem ali a divisa do Paraguai com o Brasil, né? Que tem a alfândega, né? Que paga para lá e para cá. Mais ou menos isso, né? Se pagava para entrar nas cidades, né? É, É, e né? pensão se paga para entrar, mas não sei te dizer, né? Uhum. Eu acho que paga os impostos Eu para acho que se paga os É, impostos, né? paga os impostos, né? E naquela Uhum. época se pagava os impostos e se pagava para entrar na cidade também, né? Enfim, Vamos dizer assim, então, que sejam os pedágios que a gente passa, eu ia dizer os pedágios, aham, os pedágios né? que a gente Aham, paga pedágio. Acho que Daí esse é pago pedágio, mesmo para você conseguir acessar outra cidade. para poder sim. acessar alguns lugares, a gente paga esses pedágios, sim, seriam mais. Agora, as pessoas que cobram, elas são culpadas, vamos dizer assim, porque é o Não, é trabalho o delas, trabalho, né? né? É o Lógico, trabalho É, dela. tem, né? E aqui não estamos falando em corrupção, estamos falando do trabalho Não, que a pessoa trabalho. efetua, né? tá do Então, trabalho, muitos eles exatamente. eram julgados pelo trabalho que prestavam. Sim. Fariseus, do nome do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião da sucessiva interpretação dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavra ou de formas, parecida com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolásticas. Escolástica é a filosofia da igreja fundamentada em Aristóteles, tá? E São Tomás de Aquino, da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade. E como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remota ao ano de 180 ou 200 antes de Cristo, né? Hoje a gente já pode dizer que é antes da Era Comum, né? Porque nem todo Uhum. mundo aceita, compreende Cristo. Então, antes da Era Comum ficou mais, atinge.
outras É, pessoas também. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retornassem ao poder, conservando até a ruína de Jerusalém no ano 70 da Era Comum, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que um objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas a aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito, que preferia da lei o espírito, que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou consequentemente inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo, né? Então vamos lá aos fariseus, né? Eu escrevi aqui um pouquinho sobre cada um, né? Aqui. Então os fariseus, né? Vocês viram que eles eram altamente rigorosos, né? Mas principalmente da questão de que a verdade é minha, né? Sou eu que falo, né? o que Sou eu eu tô que falando é a leio. verdade, pronto. Sou eu que faço a leitura, então essa leitura acaba sendo fechada, né? Somente Uhum, para alguns. Então eles trabalhavam muito com esse orgulho, né? Esse orgulho espiritual, porque eu tenho essa capacidade da leitura, da interpretação, então isso está comigo, né? É meu, é o meu domínio, né? Então Jesus ele censurava muito, né? Essa hipocrisia, né? Porque eles agiam mais pela matéria do que pela fé, né? Então, eles queriam muito se preocupavam muito com a forma, com o jeito de se portar, com o jeito de ser, com a palavra, mas não necessariamente com o que o espírito, né, com o que eles estavam fazendo com a própria ação, né? com as atitudes, o que eles estavam fazendo, isso era o menos importante. Sim, sim, porque aquilo, né, tanto o espiritismo e dentro das falas de Jesus é exatamente aquilo que está no interior de cada um de nós e nós colocarmos em ação, né? Sim, Ela é ação, ela não é uma coisa passiva, né? É algo ativo. Ela precisa ser viva. A fé é viva e ela age todos os dias, em todos os momentos, né? E precisa ser sincera, ok? ok. Então vamos lá aos escribas. Nome dado a princípio aos Mas secretários dos não, reis de deu muito Judá. horário, Marli. Hã? Hã? É 9 horas. 9 horas, da última vez a gente fez 45. Não voltamos então aos 30 minutos, é isso? Acho que nós fizemos meia só semana vez passada. Acho que deu 40, Sandra. Já? Foi, Então vamos foi. embora. Vamos, Vamos fechar os vamos. 45 Vai? Aham. escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores.
Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Então, Então, aquilo, né? Eles tudo eram os que era doutores, novo, doutores da lei, né? tudo que era Estudiosos. novo, que era diferente, não era aceito. Aham. Sim, 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 né? Que até uma das próprias palavras, né? Lá no início, né? O que a razão, a fé inabalável somente pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, só essa primeira frase lá, eles já iriam Aham. contra, né? Porque, como assim? Né? Em todas as faces. É, Só pode ser hoje, ponto, né? sim. Sinagoga, né? Do grego sunagoge, reunião, congregação, havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, da consagração e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. A outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas, sob a direção dos anciões, dos escribas e dos doutores da lei. Estavam lá, né? O povo só na orientação, cuidando para que ninguém saísse da linha. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas das explicações e comentários, como nós estamos fazendo agora, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da Uhum. ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que se passaram a habitar serviram-lhes de templos para a celebração do culto. Eu acho que é um pouco do que nós estamos fazendo, né? Eu ia falar, Cada um na sua casa estamos fazendo aqui, né? Lembrando, né, que sim. acho que a verdadeira igreja está dentro de nós, né, e não Dentro fora. de nós. Saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano de 240 antes da Era Comum. Assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte, apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então, vejam, os saduceus eles iam mais pelas sensações, né? A satisfação dos seus sentidos, né? Então, eles acreditavam mais nos livros de Moisés, né? Nas antigas escrituras, né? Que é basicamente a Torá, né? E negavam a imortalidade da alma, e negavam os anjos, e negavam a ressurreição, né? Então eles acabavam entrando em conflito, né? Com Jesus, né? Sim, porque dentro da história toda que nós observamos, você observa que eles foram modificando tanto ao ponto de das pessoas, quando eles palestravam e fizeram tudo isso, eles já não acreditavam mais na ressurreição, né? Não acreditavam em mais nada fora. Então, Jesus ele veio para que reensinar novamente as pessoas, né? Veio mostrar Uhum. o exemplo dele e veio reensinar novamente as pessoas, né? Sim, né? Até porque aqui, né? Se não existe a imortalidade da alma, para que serve a ressurreição, Só lógico, né? né? Então, Hum, morreu, morreu e É, ponto, né? é igual quando.
Às vezes nós recebemos alguns irmãos que acreditavam que iam ficar dormindo, que não abre o olho. Pensei nisso também. Não, eu tô esperando. A Pode pessoa vir. tá falando com você e ela tá esperando. Não, eu tô E dormindo. ainda quer ficar de olho fechado. E ainda quer ficar, entende? Como se, "Shh, Não quietinho, me ninguém acorde. pode falar agora, né? Nós estamos Ninguém. aguardando." Mas se você tá dormindo, como que você tá falando? Aí vai responder que tá sonhando. Aham, vão dizer que estão Ai, meu sonhando Deus. ainda. Ô, dó. Né? Então vamos lá. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano de 150 antes da Era Comum, no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham bens, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e dos fariseus enrijecidos com as práticas exteriores, e para os quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam entre essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com os dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado, e tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Uhum. É que aqui tem uma notinha, tem no de vocês também? A Morte de Jesus, um livro que se acredita ter sido escrito por irmão Essênio, é completamente duvidoso, com o objetivo de servir a uma opinião e que contém nele mesmo a prova da sua origem moderna. É uma nota de Allan Kardec. É Então, uma vamos nota lá, também. né? Os essênios, vocês veem que eles tinham uma, vou dizer assim, que era uma comunidade, né? Onde todos viviam juntos e onde tudo era compartilhado. Nada era meu. Esse livro não era meu, ele era de Uhum, todos, né? E todos dividiam sim, ali o que eu plantava não era meu, era de todos, né? E aí sim, eles compartilhavam isso, né? Se dedicavam então aos bens comuns e se dedicavam à agricultura. E pelo jeito sim. não se envolviam em nenhuma disputa também. Não, eles viviam nas montanhas, bem retirados nas montanhas, e a plantação deles era maravilhosa. E Hum, assim, quem subiu e foi aprender com eles foi João Batista. João Batista, ele chegou a subir porque Jesus aconselhou que ele fosse caminhar para que fosse aprender outras, o compartilhar com outras pessoas. uhum, uhum. Eles eram muito bons em ensinar que eles não eram apegados às coisas, então eles sabiam dividir e eram felizes assim. Sim, sim, era o pouco e era o simples, né? Sim. Aham. Os terapeutas, olha, nós temos uma comunidade aí do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande facilidade com os essênios, dos quais professavam os princípios. Ó, tudo a ver conosco. Assim Tudo a ver como estes mais. últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, né? Dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, né, pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos,
era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então a gente vê que muito dos grupos, vamos dizer assim, eles ficavam exatamente perambulando ali, né, entre os meios, né, entre os judeus, né, entre os cristãos novos, né, entre o povo novo, né, entre os nazarenos. Então estavam todos eles ali meio que perambulando, né? Alguns tinham uma prática mais incisiva, né? Mais Sim, materialista, e outros, como os essênios, tinham essa compaixão, esse amor a mais, né? Então a gente sim, pode até ver o quanto Jesus usou todos eles, né? sim, Cada um deles como essa simbologia, né? Até aquilo, se a gente sim, fosse se olhar, né? O fariseu, ele era uma pessoa que julgava muito, né? Os escribas, eles se vangloriavam muito, né? Os publicanos, né? O arrependimento, aquele que se arrepende. O samaritano, aquele que acolhe, né? E o nazareno é o que segue o Cristo silenciosamente. Então a gente vai vendo assim que para cada um ele tinha assim uma compreensão e ele trouxe uma parábola para representar cada um deles, né? e uma linguagem para cada um, para Uhum, cada qual que ele encontrasse. E isso sim, é nos nossos dias, trazendo para nós hoje, é assim quando a gente faz um atendimento fraterno para alguém. uhum, Às vezes é alguém que é de uma denominada religião, não importa ela qual seja, nós conseguimos ouvir essa pessoa, nós conseguimos compreender essa pessoa sim, devido ao quê? Ao estudo que nós estamos fazendo, para que nós consigamos ser assim como os essênios, ou ser um pouco de cada um deles, né? Ser um pouco de Jesus quis mostrar que todos eles tinham suas qualidades, né? E uhum, todos eles tinham as suas ações. O importa é o resultado. Então, para nós é a mesma coisa. O sim. importante é que nós observamos as pessoas, né? Tudo que nós temos, tudo que Deus criou e contemplar, né, Mia? A Mia quis participar hoje, você viu isso? Ah, hoje é o dia dela. A Né? Aurora estava aqui antes de, quando estava eu e a Sandra, ela estava aqui bem Na em realidade, cima do Evangelho, eu acho né? que na realidade ela veio ver você, Marlise. Não é nada comigo, não, porque ela não fica comigo, não. Você veio É, ver a tá com Marlise, saudade né? de mim, então. Então, Não tem vamos lá. vergonha. Eu acho que um pouco dessas histórias de Jesus, porque como ele fala muito sobre parábolas, e para a gente se reconhecer nessas parábolas e aprender com elas, então é muito para que a gente possa se reconhecer, né? Se ver nessas parábolas e ver, ó, ok, através de uma história, né, tanto que o teatro foi criado exatamente para isso, né? Aham, Para que a gente possa se reconhecer através das comédias e através das tragédias, né? E a gente olhar e dizer, nossa, eu faço igual, ou eu estou fazendo parecido, ou eu conheço alguém, né? Então, são essas questões. sim. Ok? Uhum. Ok. Então, na próxima é a parte 4, né? Que daí fala sobre algum dos pais da igreja, vamos dizer assim, né? Porque é Sócrates e Platão também, que eles são Uhum. precursores essenciais, né, dentro da doutrina espírita, né, e dentro do que ele colocou aqui, porque existem outros, né, mas Kardec trouxe esses dois aqui para a gente poder analisar. Ok? 9h15, Ok. exatamente. Algo a falar? Algo a discutir? Algo que queiram? Acho que foi bem tranquilo, né? Ok? Ó, dona Aurora. Ok, então, tá? Meninas, Aurora. Ai, vocês estão me vendo? Nós e os gatos. É, porque ela Queria pisou conversar aqui com a Bia. e fechou tudo. Fechou tudo. Mia, você vai derrubar tudo aqui. Ok, meninas, então, né? Agradeço a presença de todas. Qualquer coisa, Oi, desculpa, coloquem, amiga. querem saber um pouco mais, façam uma pesquisa e estudem, porque é sempre interessante, né? Porque eu posso ter Aham, passado por algo,
Alguém pode ler sobre algo que eu não, que para mim tenha sido irrelevante, pode sentir aquilo como importante no coração. Então, sempre é interessante essa participação de todos, né? Todos nós aqui temos algo a agregar, tá? O conhecimento não é somente para um, ele é para todos. Então, Sim, é essencial que essa atividade, né? A participação ativa e não passiva. Ok? ok. Pare, Mia. Então tá, então Vem vamos aqui, encerrar, vem, fazer uma oração breve, né? vem rapidinho. Agradecendo. Tá Só caindo um tudo aqui. minutinho. Só um Eu vou minutinho. precisar sair, meninas. Beijo. Beijo, meu Espera aí. amor. Nós Não, só vamos um fazer a pouquinho. oração só e já vamos fechar. Olha quem que estava aqui. Eu estou escutando o barulho. Eu estou Meu escutando o telefone. barulho. Aí eu falei assim, eu acho que é a Jaque. Eu falei, entra aí. Olha só. Viu essa mãezinha? Ai, que bonitinha. Você viu que Tá. A minha Vamos bonitinha? princesa. encerrar então, tá? Fazer a oração Tá, final. E aí depois vocês tchau. podem conversar um pouquinho as duas, né? Tá, tá. Onde você tá indo? Eu tô arrumando a mochila do Arthur já. Ah, Eu tinha tá. que fazer janta, né? Vai ter que levar almoço amanhã. Ok, Tá bom, então. Liz. Vamos encerrar, Liz. Aí depois tu Vamos, conversa. Isso, né? isso. É que ela tá saindo por outra porta agora. Tranquilo, tá? Então tá. Então vamos. Lembrando que essas aulas elas são gravadas, tá? E aí Ai, fica, né? desculpa. Foi mal. É, né? E eu ainda não sei editar e cortar, tá? Não? Ah, Não. então. Fica um exemplo de aula em família. Aula aí, É, família! Ah, ah. isso. Ó, quem for assistir essa live é uma aula em família. Pronto. Ok, ok. Então vamos lá, pessoal, né? Tá. Fazer essa nossa oração final, agradecendo a presença de todos que aqui estiveram, a presença de todos que verão, né? Que vão participar dessa aula, que ela leve uma compreensão melhor do momento histórico da qual Jesus estava, né, participando, estava mergulhado no momento, né? Agradecendo aos nossos orientadores, agradecendo aos nossos professores, agradecendo a todos os alunos que aqui estiveram, muito obrigada. Né? E encerramos a aula de hoje, né? E que a nossa semana seja de muita luz, de muita compreensão e entendimento, e que principalmente a gente possa nos remeter a todos esses personagens e conseguir perceber quem somos nós, né? Em que posição eu me encontro, quem sou eu hoje, né? Diante de todas essas tribos. Muito obrigada e até breve. Até Ok? breve. Amém. Ok. Então tá, só vou encerrar aqui a gravação.